Olá! Hoje vamos apresentar a simulação da produção de biodiesel por esterificação utilizando o software DWSim. Esse trabalho foi produzido pela Jade Monteiro de Castro Calesco, Marcela Popazoglou Vargas do Nascimento e Natália Santos Andreguitoni. Neste vídeo, iremos apresentar primeiramente a introdução, em seguida um fluxograma geral, a simulação do processo, resultados de discussão e, para finalizar, a conclusão. Para a realização desse trabalho, utilizamos como base o trabalho de conclusão de curso intitulado Análise e Simulação da Produção de Biodiesel por Esterificação e Transesterificação utilizando o DWSim, do autor Luiz Felipe Silva de Miranda. Para iniciar nosso trabalho, vamos falar primeiramente sobre a importância do biodiesel, principalmente no cenário brasileiro. Na tela, podemos ver o gráfico que evidencia o aumento da produção de biodiesel com o passar dos anos no Brasil. Isso ocorre não só por conta do biodiesel ser uma alternativa de combustível renovável, mas também por conta de alguns fatores, como por exemplo, políticas governamentais que incentivaram a sua produção e uso, como o PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Este programa estabeleceu metas progressivas de adição de biodiesel ao diesel fóssil, com o intuito de reduzir a dependência em relação aos combustíveis fósseis e promover a diversificação da matriz energética. Com isso, atualmente existe uma mistura obrigatória de 12% em volume de biodiesel ao diesel fóssil, instituída pelo governo brasileiro. Existe também benefícios em relação à área de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento no campo do biodiesel, visando melhorar a eficiência dos processos de produção, desenvolver novas matérias-primas e também promover a sustentabilidade da cadeia produtiva. Biodiesel é produzido no Brasil principalmente a partir de matérias-primas como o óleo de soja, o óleo de girassol, óleo de dendê e o óleo de milho. A flexibilidade na escolha das matérias-primas permite que o país aproveite as condições climáticas favoráveis para o cultivo de diferentes culturas oleaginosas em diferentes regiões. Falando agora um pouco da importância de software de simulação, como o DWSim e o Pro2, que estão na tela, a simulação em processos industriais desempenha um papel crucial em várias etapas, desde o desenvolvimento de novos produtos até a otimização de processos de produção já existentes. Alguns dos benefícios que essas ferramentas podem trazer são a redução de custos e tempo de desenvolvimento, otimização de processos, melhoria da segurança, validação de projetos, treinamento e capacitação e tomada de decisão informada. Agora, iniciando de fato o tema do nosso trabalho,
Podemos ver o fluxograma utilizado nesse processamento, o qual consiste nas correntes de entrada de ácido oleico e de etanol em dois trocadores distintos para serem aquecidos e, em seguida, são colocados no misturador 1. Após realizar essa mistura, é adicionado o nosso catalisador, o ácido sulfúrico. Em seguida, colocado novamente em um misturador, o misturador 2, a mistura obtida é direcionada então ao reator CSTR, onde assim ocorre a nossa reação de interesse no trabalho, que é a esterificação, para então obtermos o nosso produto, o biodiesel. Bom, agora a gente vai entrar na parte da simulação do nosso processo. Nesse trabalho, a gente modelou e simulou o processo de produção de biodiesel através da reação de esterificação do ácido oleico e do etanol. Para isso, nós utilizamos o software DWSim. Escolhemos ele por causa da sua praticidade, simplicidade e aplicabilidade. Logo de início, ao entrar no software, são necessários 3 parâmetros para que a gente possa começar a nossa modelagem. Então, é necessário definir os compostos utilizados, o pacote de propriedades e o sistema de unidades. Nós selecionamos os compostos presentes no nosso sistema, que são a água, o etanol, o ácido oleico, o ácido sulfúrico e o etiloleato, que é o nosso biodiesel. Já no pacote de propriedades, a gente optou pelo modelo termodinâmico NRTL, que é o Non-Random to Liquid. Ele foi escolhido por causa da capacidade de lidar com componentes polares, um ponto crucial para a produção do biodiesel. Além disso, esse modelo tem sido muito utilizado na literatura para simular processos relacionados ao biodiesel e à produção dele. Também foi a escolha do autor do nosso texto base. E por isso, e pelos motivos que eu acabei de citar, nós concordamos com o autor e também utilizamos o modelo NRTL. Por fim, para o sistema de unidades, a gente escolheu o sistema internacional para garantir consistência nos nossos cálculos. Com esses parâmetros definidos, a gente pode então começar a nossa simulação. Primeiramente, foi necessário adicionar 2 correntes de alimentação ao sistema. Uma corrente contém ácido oleico a 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera, possuindo uma vazão de 2,5 ml por minuto. Na outra corrente, a gente tem o etanol, que também se encontra na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, mas com vazão de 3,65 ml por minuto. Consideramos aqui ambos os compostos puros, então a sua fração molar nessa corrente de alimentação é igual a 1. Os 2 compostos precisam ser aquecidos. Para isso, a gente adicionou ao sistema 2 trocadores de calor. O trocador de calor 1 aqueceu o ácido oleico a 130 graus Celsius e o trocador de calor 2 aqueceu o etanol
a 110 graus Celsius. Agora, a gente tem duas correntes de alimentação com os nossos compostos aquecidos. E eles vão ser direcionados ao misturador 1, que vai misturar esses dois fluidos. É importante ressaltar que depois que o etanol saiu do nosso trocador de calor 2, ele agora se encontra na fase vapor. E a gente vai utilizar o vapor de etanol, para essa simulação. Somando a corrente de etanol mais ácido oleico, que sai do misturador 1, a gente adicionou uma solução contendo ácido sulfúrico 99%, que vai atuar como nosso catalisador. Esse ácido sulfúrico também foi introduzido a uma pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius, contendo uma vazão de 12 kg por hora. A composição dessa solução foi dada por uma composição molar de 0,043 de etanol e 0,957 de ácido sulfúrico. A gente adicionou essa solução por dois motivos. Para que a nossa reação de esterificação ocorresse em um meio ácido e para ter ele como catalisador, a fim de promover um equilíbrio com um intervalo de tempo menor. Essas duas correntes se encontram então no misturador 2 e formam o nosso meio reacional. Essa corrente de meio reacional vai entrar no nosso CSTR. A produção do biodiesel foi feita num reator de borbulhamento, mas devido às limitações do nosso software, a gente trocou então para um reator CSTR. Além disso, a gente precisou admitir algumas hipóteses para que o nosso sistema acontecesse. Então, o nosso reator está operando em um regime isotérmico. Dentro desse reator está acontecendo a nossa reação de esterificação, onde o ácido oleico e o etanol são consumidos numa reação reversível e de primeira ordem, transformando em etioleato, nosso biodiesel, e água. Utilizamos também os parâmetros cinéticos de reação direta para esterificação do ácido oleico, que foram obtidos pela análise feita por Gomes no estudo experimental e modelagem matemática do processo de produção de biodiesel em um reator de borbulhamento. Definimos então a estequiometria, quais compostos participariam da nossa reação e definimos a nossa reação de esterificação dentro do software. Relembrando, essa reação acontece então dentro do nosso reator CSTR. Por fim, a gente obteve uma conversão de 99,99% do ácido oleico e 5,14% do etanol, como o esperado. E como dados de saída, a gente obteve um fluxo de 35,58 ml por minuto do biodiesel a 33 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. O nosso trabalho, assim como o trabalho que usamos como base,
implementou no simulador DWSIM o processo para a produção do biodiesel através da reação de esterificação do ácido oleico com etanol. Então, com esse pequeno exemplo de aplicação, fica claro a importância da utilização de softwares e como essa utilização pode atender bem a indústria, nesse cenário de aumentar a produtividade. Saber e usar esse auxílio que cada vez se difunde mais no mercado de trabalho é essencial para um bom profissional, principalmente na área da engenharia química. Isso pensando que essa prática ela pode poupar muito tempo e dinheiro. A alternativa poderia envolver muitos mais custos de materiais, até conseguir chegar na melhor opção, que também levaria muito mais tempo. Então é muito vantajoso conseguir explorar esses parâmetros que vão ser utilizados na prática em simulações antes de partir para a prática em si. Isso porque você chega na prática com uma base mais sólida e confiável. Então, no caso, o nosso trabalho não tinha esse objetivo final, esse objetivo de propor um modelo totalmente confiável a ser aplicado em um processo real, já que para essa implementação, algumas simplificações foram feitas. Então, apesar da possibilidade do uso gratuito do software do DWSIM, ele acaba perdendo um pouco de qualidade quando comparado a outros softwares. Isso porque ele deixa de avaliar alguns fatores que podem ser cruciais em uma avaliação mais detalhada dos processos. No caso da nossa simulação, algumas simplificações tiveram que ser feitas para conseguir se adequar a essas limitações do DWSIM, como, por exemplo, o reator. O ideal seria conseguir avaliar em um reator de borbulhamento, mas por não ser viável essa implementação no software do DWSIM, ele teve que ser aproximado para um CSTR. Então, assim como no trabalho usado como base, a ideia aqui não é apresentar o DWSIM como um software superior ou inferior, e sim conseguir explorar essas novas alternativas para fundamentar e apresentar o trabalho dos engenheiros na análise de viabilidade de processos. Então, falando um pouco dos resultados obtidos na nossa simulação, eles foram parecidos com o do trabalho base, alcançando uma conversão de 99% no final. Lembrando então que para a implementação do nosso processo, usamos a vazão de alimentação de 2,5 ml por minuto do ácido oleico e 3,65 ml por minuto do etanol. Isso considerando uma temperatura de 25 graus e a pressão de 1 atm. Então, para fins comparativos, foi feita uma análise da influência das vazões e da temperatura. Então, isso tanto para o ácido oleico quanto para o etanol, considerando essa influência na conversão final. Para isso foi analisada 3 vazões diferentes e 3 temperaturas diferentes. Então, para chegar nos resultados, para essa comparação, o processo foi alterar a temperatura de saída desejada do aquecedor, considerando o composto que estava sendo analisado. Isso porque essa avaliação foi feita tanto para o etanol quanto para o ácido oleico. Então, uma vez decidida a temperatura avaliada, foi variada a vazão de alimentação do composto na corrente de alimentação. E por fim, para conseguir obter o resultado, no reator foi analisado a conversão final e a vazão na corrente de saída do biodiesel. Então, para conseguir analisar e visualizar melhor os resultados obtidos, montamos uma tabela com os valores finais. Então, começando pelo etanol, como mostra aqui a tabela, as temperaturas usadas foram de 110 graus Celsius, 130 graus Celsius e 150 graus Celsius.
e as vazões de 1,35 ml por minuto, 2,5 ml por minuto e 3,65 ml por minuto. Então, como explicado anteriormente, a ideia foi fixar a temperatura de saída do aquecedor, variando a vazão de alimentação, para conseguir visualizar como isso impactaria na conversão e também no fluxo de saída. Então, como fica claro pelos valores, não houve uma mudança significativa nas conversões, considerando essa alteração na temperatura do meio reacional e da vazão, mas é possível notar uma leve diferença no fluxo de saída. Então, não foi uma mudança muito grande, considerando a faixa de variação aí de 40 graus Celsius na temperatura e de 2,3 ml por minuto na vazão de alimentação. Mas, para fins de comparação, se precisássemos escolher, o ideal seria, então, optar pela temperatura de 110 graus Celsius na vazão de 3,65 ml por minuto. Isso porque, considerando as 3 vazões, fica claro que, independente da temperatura, a ideal é 3,65 ml por minuto, já que é a vazão que resulta em uma maior conversão. O impacto da temperatura no fluxo volumétrico, essa pequena elevação, não vale a pena considerando o gasto energético. Então, economicamente falando, o ideal seria permanecer então na temperatura de 110 graus Celsius com essa vazão de 3,65 ml por minuto. Então, considerando agora para o ácido oleico, o mesmo processo feito para o etanol foi feito para o ácido oleico, variando as 3 temperaturas, variando as 3 vazões. Então, aqui estão os dados finais obtidos e, novamente, fica evidente pelos valores que não houve uma grande mudança na conversão e a diferença dos fluxos volumétricos de saída são ainda menores do que foi no caso do etanol. Então, para concluir essa nossa análise, quando comparado esses valores obtidos na nossa implementação com os estudos do trabalho do Gomes, assim como os do nosso trabalho base, esses valores eles deram um pouco elevados. Mas isso pode ser consequência das simplificações necessárias para conseguir aplicar e rodar a simulação do DWSIM, como a escolha ali do reator, que acabou tendo que ser outra devido às limitações do DWSIM. Então, mas como o nosso trabalho ele não tinha esse objetivo de conseguir comprovar a relevância do modelo proposto, mas sim fazer essa aplicação de um processo em simuladores disponíveis gratuitamente, como é o caso do DWSIM, avaliamos que conseguimos alcançar um bom resultado. Então, aqui estão algumas referências utilizadas para a preparação dessa simulação e apresentação, sendo que a nossa maior base foi realmente o trabalho de conclusão de curso sobre análise e simulação da produção de biodiesel por esterificação e transesterificação utilizando o DWSIM. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.